Você já saiu de uma conversa se sentindo pequeno, confuso, como se tivesse feito algo errado, mesmo sem entender exatamente o que? Já tentou explicar seus sentimentos a alguém só para ouvir que você é sensível demais, dramático ou que está exagerando? Talvez você tenha dito algo sincero, com o coração aberto, e dias depois, aquela frase foi distorcida, usada contra você como uma arma. Isso não é coincidência, é estratégia. Conviver com um narcisista é como pisar em solo instável. Cada palavra pode ser um gatilho, cada verdade pode se tornar munição nas mãos erradas. E o mais perigoso é que você só percebe isso quando já está emocionalmente envolvido, fragilizado, tentando consertar o que não tem conserto, tentando se fazer entender por alguém que nunca teve a intenção de ouvir. Neste vídeo, eu quero te mostrar 9 coisas que você nunca deve dizer a um narcisista. Não porque você não tem o direito de falar, mas porque, ao dizer, você entrega ao outro exatamente o que ele precisa para te controlar. E é aqui que entra a filosofia estoica. Ela não te ensina a vencer o outro, ela te ensina a não ser vencido por dentro. Você vai perceber que o poder que um narcisista exerce sobre você começa na sua reação, na sua resposta emocional, na forma como você se explica, se justifica, se doa e se esgota. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o último item dessa lista é o mais comum e também o mais destrutivo. Mas antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Não deixe para depois. Aqui você vai encontrar vídeos que não apenas informam, mas transformam sua maneira de ver o mundo e lidar com ele. Já deixe seu like para me ajudar a continuar esse trabalho e compartilha este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. E escreve nos comentários a seguinte frase: a partir de hoje, eu escolho o silêncio que protege e não a palavra que me expõe. Escreva para você mesmo, como um lembrete. Este vídeo pode ser o ponto de virada, porque o verdadeiro poder está no que você decide calar. Vamos começar? Frase número 1. Você está errado. Você já tentou corrigir alguém? Com calma, com argumentos, com lógica. E ao invés de escutar, essa pessoa se tornou defensiva, agressiva ou até sarcástica. Com um narcisista, dizer você está errado é como acender um fósforo em um galpão cheio de pólvora emocional. Na superfície, parece apenas uma frase direta, mas para um narcisista, ela não soa como um convite ao diálogo. Ela soa como um ataque direto à imagem que ele construiu de si mesmo. Uma imagem que precisa estar sempre intacta, superior e imune a falhas. Você pode até apresentar fatos, provas, evidências, mas ele não vê os fatos como realidade. Vê como uma ameaça ao controle que ele exerce. E o que vem depois, ele contra-ataca, muda o foco. Te acusa de coisas que não têm relação nenhuma com o que foi dito. Desvia, projeta, diminui você, até que o assunto original se perde e a culpa recai sobre você. Quantas vezes você já saiu de uma conversa com a sensação de que você é quem deveria se desculpar, mesmo tendo apontado algo real? A armadilha está aí. O narcisista não quer a verdade. Ele quer vencer. E toda vez que você tenta provar que ele está errado, você entra exatamente no jogo dele. A filosofia estoica nos ensina que não se trata de ter razão, mas de ter paz. Epicteto dizia: se alguém disser algo falso sobre você e você não reagir, você venceu. Porque o objetivo não é convencer o outro, é não se perder de si mesmo no processo. Então, o que fazer? Substitua o confronto direto pela observação silenciosa. Permita que o comportamento do outro revele a verdade por si só. Aquele que vive de aparências se destrói com o próprio teatro, mais cedo ou mais tarde. Se você disser você está errado, ele vai lutar para parecer certo.
Mas se você silencia e se afasta, ele perde o palco. E a plateia? Você não precisa gritar para defender a verdade. Ela se sustenta sozinha, no tempo, no silêncio e na coerência. Frase número 2. Você me magoou. Essa frase, na maioria dos relacionamentos saudáveis, é um convite à empatia. É o momento em que você se abre vulnerável na esperança de que o outro compreenda a dor que causou e, quem sabe, mude de atitude. Mas quando você diz "você me magoou" para um narcisista, o que acontece não é acolhimento, é contra-ataque. Você já viveu isso? Você abre seu coração e ele revira a situação, diz que você é quem o está machucando com suas palavras. Ou pior, ri da sua dor, invalida seus sentimentos, acusa você de dramatizar. Em vez de um pedido de desculpas, você recebe um jogo de manipulação. É cruel, mas é real. Porque para o narcisista, a sua dor não é uma ponte de conexão, é uma oportunidade de domínio. Quando você se mostra ferido, ele percebe que a palavra dele tem poder sobre você. E se ele quer controle, agora ele sabe exatamente por onde alcançá-lo, pelas suas feridas. E aqui está um ponto profundo. Você já reparou que quanto mais sincero você é, mais fraco você se sente diante de quem não tem compaixão? A filosofia estoica nos alerta para isso. Não se entrega a sua paz interior nas mãos de quem não cultiva virtudes. Sêneca dizia: não é livre aquele que depende do humor dos outros. E é exatamente isso que acontece quando você mostra sua dor a quem não se importa. Você passa a depender do remorso dele para encontrar alívio. Mas um narcisista não sente remorso verdadeiro. Ele sente frustração por você ter notado o estrago que ele causou. Então, o que fazer? Não calhe a dor, não esconda o que sente, mas escolha com sabedoria a quem você entrega essa parte tão íntima de você. Com um narcisista, a melhor forma de mostrar que algo te feriu não é dizendo, mas se afastando, criando limites, mudando sua postura, porque quando você muda a sua reação, ele perde o controle sobre o enredo. Você não precisa implorar por empatia, você precisa escolher o silêncio que ensina mais do que 1000 palavras desperdiçadas. Frase número 3. Você só pensa em você mesmo. Você já chegou ao seu limite com alguém e então, em um momento de exaustão, soltou essa frase? Você só pensa em você mesmo. Talvez fosse depois de mais uma promessa quebrada, ou após uma situação onde você precisou de apoio, mas foi ignorado. Ou talvez tenha sido mais sutil, uma conversa onde tudo sempre gira em torno do outro, como se você fosse apenas um figurante no roteiro da vida dele. E então você diz, você só pensa em você, esperando no mínimo que a pessoa pare e reflita, que se questione, que se importe, que mude. Mas com um narcisista, o efeito é o oposto. Essa frase não é recebida como um alerta, mas como um ataque ao ego inflado que ele protege como um castelo de vidro. Você pode estar tentando abrir um canal de diálogo, mas ele entende como um desafio de poder. E o que ele faz? Contra-ataca, te acusa de egoísmo, aponta tudo o que ele fez por você, e então, como num passe de mágica, você se vê tentando se explicar, tentando mostrar que não quis ofender, tentando consertar a dor que ele diz ter sentido, mesmo que a dor fosse sua. É nesse momento que muitos se perdem, porque a lógica se inverte, a vítima se sente culpada e o agressor sai como a parte injustiçada. Você já viveu isso? Já se pegou pedindo desculpas por ter exposto sua frustração? A verdade é que o narcisista só pensa em si mesmo. Mas ele jamais vai admitir isso, porque ele precisa manter a ilusão de que é generoso, necessário, especial. Ou seja, ele precisa parecer altruísta, sem nunca deixar de ser o centro. E por mais irônico que pareça, dizer a verdade diretamente é exatamente o que alimenta o jogo.
porque ele transforma isso em um novo palco para encenar o papel de vítima, de incompreendido, de mártir. E é aí que o estoicismo nos oferece uma rota de fuga poderosa. Epicteto ensinava que não cabe a você corrigir o caráter de quem não quer ser corrigido, mas sim proteger o seu próprio. Você não vai mudar um narcisista ao tentar convencê-lo de que ele é egoísta, mas você muda completamente a dinâmica ao não reagir como ele espera, ao deixar de buscar validação, ao sair do jogo onde ele dita as regras emocionais. A sua liberdade começa quando você entende que nem toda verdade precisa ser dita, principalmente quando ela será usada contra você. O silêncio, nesses casos, não é covardia. É estratégia. É força. É o escudo de quem aprendeu a não se desgastar, tentando curar o que o outro se recusa a enxergar. Frase número 4. Você precisa de ajuda. Essa frase costuma nascer da frustração, mas também da esperança. Às vezes, você observa atitudes tão desconectadas da realidade, tão desproporcionais, tão frias ou agressivas, que uma parte de você ainda acredita que o outro pode mudar, se ele perceber o quanto está distorcendo tudo. Então você diz, você precisa de ajuda. Talvez em tom de alerta, talvez em um apelo, talvez em desabafo. Mas o que volta para você não é gratidão nem consciência, é desprezo, é fúria, é escárnio. Você já viveu isso? Já tentou abrir um espaço de reflexão e, no lugar disso, recebeu uma tempestade de acusações? Como se, de repente, o desequilíbrio não estivesse mais nos atos dele, mas na sua percepção. Com o narcisista, sugerir ajuda é tocar diretamente na ferida mais escondida. O medo de não ser perfeito, o terror de não ser admirado, a agonia de ser visto como fraco, mesmo que ele viva se colocando como vítima das circunstâncias. Quando você aponta a necessidade de ajuda, ele interpreta como um ataque direto à imagem idealizada que construiu de si próprio. E aí ele revida. Ele pode ridicularizar você, pode inverter a lógica e dizer que você é quem deveria se tratar. Pode espalhar que está sendo perseguido emocionalmente por alguém que o oprime. E por incrível que pareça, ele pode até usar o que você disse para tentar te isolar, fazendo com que outros acreditem que você está emocionalmente instável, exagerando tudo. Só porque tentou ajudar, você já se pegou duvidando da própria lucidez depois de conversar com alguém assim? Isso acontece porque o narcisista não enxerga a ajuda como ponte, mas como ameaça. A ajuda para ele implica reconhecer que algo está fora do lugar, e isso não combina com o script que ele criou para si mesmo. Mas aqui vem a chave que o estoicismo nos entrega. Você não pode curar quem se recusa a admitir que está ferido. Marco Aurélio escreveu que o sofrimento nasce não dos eventos, mas da nossa interpretação sobre eles. E quando você insiste em tentar fazer o narcisista mudar, esperando que ele aceite um espelho que ele detesta, você está criando sofrimento em si mesmo por uma expectativa que nunca vai se concretizar. Então, o que fazer? Reconheça o limite. Reconheça que tentar salvar o narcisista é, na verdade, se perder aos poucos. Porque quanto mais você tenta guiá-lo para a luz, mais ele te puxa para o caos, onde ele se sente no controle. E você perde. Você é quem sempre perde. Você pode desejar o bem, sim, mas sem se abandonar nesse processo, sem confundir amor com sacrifício emocional. A cura começa quando você decide se afastar de quem faz da negação um modo de vida e opta por seguir em direção à sua própria reconstrução. Continue comigo. Este conteúdo é importante porque evidencia o quão certos convites ao diálogo com pessoas erradas só aprofundam ainda mais a ferida. Frase número 5. Você é um narcisista.
Você chega a um ponto em que começa a entender as manipulações, a frieza disfarçada de charme, a ausência de empatia nos momentos em que você mais precisava ser ouvido. De tanto observar, de tanto viver confuso, você busca respostas. E quando finalmente encontra uma palavra que parece encaixar tudo, narcisista, uma parte sua sente alívio, como se enfim tivesse nomeado o caos. Então, movido pela esperança de que isso traga alguma consciência ao outro, você diz: você é um narcisista. Mas o que vem depois é ainda mais doloroso, porque essa frase, dita com a intenção de abrir os olhos de alguém, acaba acionando exatamente o mecanismo que fecha qualquer possibilidade de mudança, a defesa extrema do ego. Você já disse isso para alguém e sentiu a temperatura da conversa mudar no mesmo instante? O olhar muda, a voz se eleva, ou então vem o sarcasmo, o deboche, ou pior, o silêncio manipulador que te faz duvidar se não foi você quem exagerou. Dizer "você é um narcisista" para um verdadeiro narcisista não é um chamado à reflexão. É uma ameaça ao império que ele construiu em torno de si mesmo. Pense nisso. Qual seria a reação de alguém que passa a vida inteira se alimentando da admiração alheia ao ser confrontado com a verdade de que o que ele realmente cultiva é destruição emocional? Um narcisista não ouve diagnósticos. Ele interpreta como ofensa. Ele vai virar o jogo, reinterpretar os fatos, colocar você como o desequilibrado, o crítico, o invejoso. E aqui está o ponto central. Nomear o comportamento não transforma quem não deseja mudar, especialmente se esse comportamento é exatamente o que sustenta a imagem de poder que o narcisista tanto se esforça para manter. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que o melhor modo de vingar-se de uma pessoa má é não se tornar como ela. Ou seja, nem sempre o confronto direto é o caminho mais sábio. Às vezes, o verdadeiro poder está na estratégia silenciosa da lucidez. Você não precisa dizer "você é um narcisista" para se proteger. Você só precisa saber que está lidando com e agir de acordo com essa verdade. Entender, aceitar e sair do jogo. Guardar sua energia para o que realmente importa, a reconstrução de si mesmo. Porque quando você tenta convencer um narcisista de quem ele é, acaba, sem perceber, entrando no ciclo de validação que ele mesmo alimenta, onde tudo gira ao redor dele, até o seu esforço de alertá-lo. Na próxima frase, vamos entrar em um dos maiores erros de quem convive com narcisistas, a expectativa de que um dia eles admitam o mal que causaram. Você já esperou por um pedido de desculpas que nunca veio? Frase número 6. Por que você faz isso comigo? Essa é talvez uma das perguntas mais dolorosas que alguém pode fazer dentro de uma relação com um narcisista. Ela não nasce do orgulho. Ela não nasce da raiva. Ela nasce da dor mais íntima, a de não ser visto, ouvido, nem respeitado por alguém que deveria te proteger e não te ferir. Essa pergunta muitas vezes é feita entre lágrimas, com a voz embargada, em um último apelo por empatia, por um sinal mínimo de humanidade. Você diz: "Por que você faz isso comigo?" Mas o que você recebe em resposta não é compreensão, não é arrependimento. Muitas vezes, o que vem é frieza, ironia, desdém, ou uma manipulação tão bem construída que em poucos minutos você começa a se sentir culpado por ter perguntado: "Você já viveu isso?" Você procura por sentido, mas o outro se recusa a olhar para si mesmo. Porque para o narcisista, admitir que causou dor é perder o controle emocional que exerce sobre você. E ele não está disposto a isso. Essa pergunta, apesar de legítima, parte do pressuposto de que o outro se importa. Mas e se ele não se importar? E se ele enxergar sua dor apenas como mais uma brecha para desestabilizar você? É duro pensar nisso, mas necessário.
É aqui que o estoicismo pode nos oferecer um pilar firme. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Quando você diz, por que você faz isso comigo? Talvez a pergunta mais sábia fosse, por que eu continuo permitindo que isso seja feito comigo? Essa virada de consciência é libertadora, porque ela tira você do lugar de refém emocional e coloca no lugar de autor da sua saída. Veja, o objetivo aqui não é culpar a vítima, jamais. Mas é lembrar que esperar compaixão de quem lucra com a sua dor é uma estrada sem fim. É como pedir água no deserto a quem só oferece miragens. Você não precisa mais perguntar por quê. Você precisa compreender que há padrões que se repetem e que, uma vez identificados, a pergunta deve se transformar em atitude. Essa frase, por que você faz isso comigo? Não precisa ser proferida, mas sim entrar no seu coração como um alerta que te diz: você está em uma guerra emocional disfarçada de relação afetiva. Frase número 7. Eu te amo, mas... Quantas vezes você já disse isso acreditando que estava sendo honesto, vulnerável, justo? E quantas vezes o que você recebeu foi desprezo, frieza ou pior, uma virada de jogo onde você acabou sendo acusado de ser cruel? Essa frase parece inofensiva. Ela nasce de um coração que ama, mas também se machuca. É como se o amor estivesse pedindo por socorro, tentando delimitar um limite. Eu te amo, mas isso está me fazendo mal. Eu te amo, mas não posso mais viver assim. Eu te amo, mas não posso permitir que continue. No entanto, quando você está diante de um narcisista, essa frase não é ouvida como um apelo amoroso. Ela é interpretada como uma ameaça à sua dominação emocional. E por isso, a reação quase sempre é a mesma: negação, manipulação ou vingança emocional. Você já se viu tentando justificar sua dor para alguém que só quer vencer um argumento? Você já tentou manter o amor de pé, mesmo com as pernas trêmulas, segurando sozinho o peso de um relacionamento desequilibrado? O narcisista não entende a dor por trás do mas. Ele foca no que vem depois da vírgula e ignora todo o resto. Para ele, essa frase não é uma tentativa de conexão. É uma crítica velada, um desafio ao seu ego. E o resultado? Você começa a duvidar se amar é mesmo suficiente. Você começa a se calar, a esconder a tristeza, a engolir o mas para não provocar outra explosão emocional. Mas até quando? O amor de verdade não exige silêncio diante da dor, não impõe que você desista de si para manter o outro inteiro. O estoicismo ensina que amar alguém não significa aceitar o inaceitável. Amar não é se anular. Amar, nos termos estoicos, é reconhecer que tudo o que está fora do seu controle, inclusive o comportamento do outro, deve ser deixado onde está, fora. O seu domínio está sobre você, suas atitudes, suas escolhas, e escolher se calar por medo não é amar, é sobreviver. Epicteto dizia: a chave da liberdade está em reconhecer o que depende de nós. E talvez a sua liberdade emocional comece no momento em que você entende que um amor que exige sofrimento para ser mantido não é amor, é prisão. Por isso, quando você estiver prestes a dizer, eu te amo, mas... pare por um instante e se pergunte, essa frase ainda representa esperança ou é o aviso de que estou tentando amar sozinho? Frase número 8. Se você me amasse, faria diferente. Essa frase nasce da dor. Ela não é apenas um desabafo. É um grito silencioso vindo de um coração exausto. É a tentativa final de apelar ao que ainda resta de humano na pessoa à sua frente. Mas quando estamos lidando com um narcisista, essa frase se transforma em munição contra quem a disse. Pare e pense. Você já disse isso chorando, esperando que ele finalmente compreendesse? Você já acreditou que, ao falar essa frase, ele se daria conta de quanto você está ferido e mudaria? E o que aconteceu depois?
silêncio, frieza ou pior, manipulação. Quando você diz, se você me amasse, faria diferente, você parte do princípio de que essa pessoa tem a capacidade de amar da mesma forma que você. Mas um narcisista ama de forma condicional. Ele ama enquanto está no controle. Enquanto é adorado, enquanto é servido, o seu sofrimento não o comove. Pelo contrário, revela fraqueza e ele se alimenta disso. Essa frase, em vez de despertar empatia, acende o senso de poder no narcisista. É como se você estivesse confessando o seguinte: você tem controle sobre os meus sentimentos. Seu comportamento decide o quanto eu me sinto amado. E por mais doloroso que seja admitir, o narcisista não quer mudar para te fazer bem. Ele quer que você mude para não desafiá-lo. Ele quer que você se acomode à dor, silencie suas emoções e continue girando em torno dele. Você já percebeu que quanto mais você tenta mostrar o quanto sofre, menos ele se importa? Isso acontece porque você está falando a linguagem do amor, mas ele responde na linguagem do controle. A frase, se você me amasse, faria diferente, parte de uma lógica emocional. Mas o narcisista opera na lógica do ego. Ele não se move pela culpa, ele se move pela vantagem. E cada vez que você tenta provar que merece ser amado, você reforça a ideia de que ele tem algo que você precisa conquistar. Mas será que você precisa mesmo se curvar para ser visto? O estoicismo nos lembra que nenhuma resposta emocional que damos a algo fora do nosso controle é totalmente sábia. E esperar que o outro mude para só então nos sentirmos em paz é abrir mão da nossa força interior. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ousar aqui é parar de negociar afeto, é deixar de mendigar um amor que já deveria ser mútuo, é sair do campo da suposição, se ele me amasse, e entrar no campo da verdade que diz, ele não age com amor, e isso por si só já diz muito. A sua paz não deve ser condicional. Ela precisa nascer da consciência de que você está fazendo a sua parte e que o resto não depende de você. Frase número 9. Eu vou te mostrar que você está errado. Essa frase é um dos maiores gatilhos para qualquer pessoa que tenta dialogar com um narcisista. Ela soa como um desafio, uma promessa de batalha, e não de entendimento. Você já se sentiu assim? Querendo provar a alguém que ele está equivocado? Já sentiu a necessidade urgente de mostrar a verdade para quem insiste em distorcer os fatos? Mas a pergunta que você precisa fazer é: será que vale a pena entrar nessa guerra? Quando o narcisista sabe que você quer provar que ele está errado, ele se fecha imediatamente. Porque para ele, admitir erro é admitir fraqueza. E fraqueza é um território que ele jamais está disposto a explorar. Diferente do diálogo saudável, onde o erro pode ser admitido e corrigido, o narcisista transforma essa frase em um jogo de poder. É uma batalha onde não existe meio termo, só o vencedor. E claro, ele sempre quer sair vitorioso. Você já notou como as discussões com um narcisista nunca levam a um acordo? Por quê? Porque para ele, perder é inconcebível. Quando você diz, eu vou te mostrar que você está errado, está inconscientemente entrando no campo dele, na arena da disputa pelo controle. E essa arena está armada para que você perca, pois o narcisista manipula fatos, sentimentos e até mesmo sua própria percepção da realidade. Esse fenômeno psicológico é conhecido como gaslighting, uma forma sutil e devastadora de distorcer a verdade, fazendo com que você duvide de si mesmo. Então pergunte-se, será que sua energia deve ser gasta em provar algo para quem está disposto a negar a realidade? Ou será que existe um caminho mais sábio e libertador? O estoicismo ensina que devemos focar no que está sob nosso controle como nossas ações, pensamentos e reações.
não no que está fora, como a postura ou opinião do outro. Você não precisa provar nada a ninguém para se respeitar. Nem precisa de uma batalha perdida para preservar sua paz interior. Ao invés de dizer, eu vou te mostrar que você está errado, imagine o poder de dizer para si mesmo, eu vou cuidar de mim. Eu vou proteger minha mente e meu coração. Eu vou escolher minha paz. Por fim, lembre-se, a vitória real não está em convencer o narcisista, mas em libertar-se da prisão emocional que ele tenta impor. E agora eu te pergunto, você está pronto para essa transformação? Ao longo deste vídeo, exploramos 9 frases que você jamais deve dizer a um narcisista. Frases que parecem comuns, até naturais, mas que, na verdade, te colocam em armadilhas emocionais. Mas, afinal, o que podemos aprender com tudo isso? O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não está em tentar controlar o outro, mas em escolher conscientemente o que dizer, quando falar, e a quem permitir impactar sua paz. Você já parou para pensar quantas vezes seu próprio sofrimento foi prolongado por insistir em convencer alguém que não quer ser convencido? Quantas vezes você gastou energia e tempo tentando mudar ou alertar uma pessoa que, no fundo, não deseja mudar nem melhorar? E o quanto isso custou para sua saúde mental, para sua autoestima? Diante de um narcisista, o silêncio estratégico pode ser sua maior arma. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da sabedoria. Mudar o que não depende de você é um esforço inútil, mas mudar a sua resposta, a sua atitude, isso está sempre ao seu alcance. Você já sentiu o poder que nasce de não reagir às provocações? De não alimentar o ego de quem só busca controle? No final das contas, ninguém pode manipular você se você não entregar o controle da sua mente. A liberdade verdadeira é interna. Ela começa no momento em que você escolhe não ser mais vítima dos jogos emocionais, quando você decide ser o dono da sua própria paz. Se este vídeo tocou você, se trouxe clareza e força para lidar com essas situações difíceis, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos semanais que fazem diferença, que fortalecem sua mente e seu espírito para enfrentar não só o narcisismo, mas qualquer desafio da vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Pode ser um amigo, um familiar ou até você mesmo para revisar esse conteúdo em outro momento. Agora me conta aqui nos comentários. Qual dessas frases você já disse e percebeu que te trouxe mais dor do que solução? Vamos conversar, aprender juntos, compartilhar experiências, nos ajuda a crescer. Lembre-se sempre, o controle da sua mente é somente seu, e essa é a sua maior força. Até o próximo vídeo.